Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu trarei um tema muito esperado por todos vocês. Exemplo de dimensionamento para um sistema de aspersão convencional semiportátil. Então, só lembrando, o que é um sistema de aspersão convencional semiportátil? Então, é um sistema que utiliza aspersores, tá? E semiportátil, a linha principal lá na área, a linha principal de irrigação, ela não se movimenta. Porém, as linhas laterais, que são as que estão instaladas nos aspersores, elas se movimentam. Então, não precisa instalar linha lateral em toda a área de irrigação. Vão ter algumas linhas que vão ficar se movimentando. Então, o produtor ele vai economizar grana com a instalação do sistema, porque vai ter menos linha lateral, menos tubulação para linha lateral, menos aspersores. Porém, vai precisar de mão de obra para ficar movimentando essas linhas para realizar irrigação. Então, esse é o sistema de aspersão convencional semi-portátil, que pertence ao método de aspersão. Então, este vídeo refere-se à parte 1. Então, a partir daqui, eu digo para vocês que nós vamos começar uma série de vídeos que vão fazer parte desse dimensionamento de aspersão convencional semi-portátil. Então, a área que eu trouxe como exemplo para esse dimensionamento é uma área retangular de 300 metros por 240 metros. Então, neste sentido aqui, não tem declividade, né? E neste sentido aqui, tem uma diferença de nível de 15 metros. Ou seja, se você medir daqui até aqui, vai daqui vindo para cá, vai descer 15 metros. Daqui para cá não desce nem sobe nada. Aqui é plano nesse sentido. Então, se você colocar aqui uma bola aqui, essa bola iria rolar aqui para baixo, no sentido do rio. Tudo bem? Esse quadradico aqui representa a casa de bombas, onde vai ter o conjunto motobomba. A distância entre a casa de bombas até o início da área é de 100 metros. E a diferença de nível é de 4 metros, ou seja, da casa de bombas até o início da área vai ter uma elevação de 4 metros. Tá? E aqui, entre a casa de bombas e o rio, tem uma distância de 20 metros. E a diferença de nível entre a casa de bombas e o rio é de 3 metros. Tudo bem? Então, continuando. Então, se nós fôssemos ver agora o perfil dessa área, um corte, nós teríamos aqui uma subida do ponto de captação até a casa de bombas de 3 metros, da casa de bombas até o início da área 4 metros, e do início da área até o final da área mais 15 metros. Tá? Por que é importante considerar? Então, aqui nós estamos falando um pouco de topografia, né? Nós estamos falando da parte de altimetria. Então, nós estamos considerando o quê? Tamanho de área e também diferenças de nível. Por que isso é importante? Eu já gostaria de fazer um comentário. A bomba que vai ser instalada aqui dentro, ela que fornece energia para a água se movimentar. E a água, ela para se movimentar, ela vai ter que vencer vários desafios. O primeiro vai ser a água sair daqui do rio e subir até a casa de bombas. Então, além dela subir 3 metros, tem outro fator aqui, que eu já quero colocar para vocês. Tem a perda de carga. Professor, o que é isto? Quando a água ela passa dentro de uma tubulação, não é tão bonitinho assim as coisas, né? Imagina que tem um corredor do colégio. E, e no caso bate o sinal para todo mundo ir embora e muitas pessoas saem da sala de uma vez. Dentro desse corredor vai encher de gente, de alunos querendo ir embora, e tudo isso vai dar um atrito, vai dar um choque entre as pessoas. Seria diferente do que cada turma sair em um horário, né? Então sai a turma do primeiro ano, depois que eles forem embora sai a turma do segundo ano. Então, quando tem muita água entrando dentro do tubo, tem o que? Um atrito dentro do tubo. E o que esse atrito tem a ver, professor? Esse atrito causa um negócio chamado perda de carga ou perda de pressão. Então, esse atrito, a bomba também tem que considerar. Então, recapitulando. A bomba ela tem que fornecer energia para que a água ela venha do rio até a casa de bombas. Então, ela suba 3 metros, mais que ela vença o atrito que tem dentro do tubo, que é do rio entre a casa de bombas. A bomba
ela tem que fornecer energia também para que a água ela venha aqui desse ponto até o início da área, que é subir 4 metros, e também vencer o atrito dentro dessa tubulação. Tá? Aqui na área, então o início da área, esse ponto aqui, certo? Então a bomba subiu do rio até a casa de bombas e veio da casa de bombas até o início da área. Daqui do início da área vai ter uma linha lateral, que ela pode estar aqui no meio, por exemplo. Não definimos ainda. Daqui até aqui, vamos considerar que tem uma linha principal, na verdade, né? Então aqui é a linha principal e aqui aos lados vão ter as linhas laterais. Então imagina a água percorrendo daqui para cá, ela vai subir praticamente 15 metros, mais o atrito dentro dessa tubulação. E aqui vai ter as linhas laterais. Se eu considerar que a linha principal vai ser aqui no meio. Na linha lateral, como aqui não tem desnível, ou seja, nesse sentido é plano, não vai ter que subir, mas vai ter o desgaste, vai ter o atrito, a perda de carga referente à linha lateral. O que eu quero explicar é o seguinte, que é muito importante considerar essas diferenças de níveis e as distâncias, porque para selecionar a potência da bomba, precisa considerar tudo isso que a bomba tem que fornecer energia para a água, para que a água vença tudo isso. Porque o que explica, né, a água sair aqui do rio e vir parar aqui na área? Ela só fez isso porque ela recebeu uma energia para percorrer esse caminho. E tem um ponto aqui muito importante se falando de aspersão, faltou um item, né? Então a bomba ela vai ter que fornecer água, energia para a água fazer todo esse percurso. Mas a água vai chegar aqui como? Assim? Igual uma torneirinha? Não. Tem um aspersor lá assim, ó, jogando água com pressão, com vazão. Então também tem que fornecer pressão para esse aspersor funcionar. Então imagina o tanto de potência que essa bomba tem que ter, né? E o motor também. É só assim, não se preocupem, nós vamos ver tudo isso com calma, mas é só querendo explicar a importância de antes de pensar num projeto de irrigação, tem que ter ali um levantamento, né, topográfico da área, para que seja realizado um projeto de irrigação correto, considerando a particularidade de cada área. É por isso que não dá para pegar um projeto de uma área e levar para outra e falar, vamos lá que vai dar certo. Não. Cada área vai ter as suas diferenças topográficas, e eu vou colocar que não é só isso que determina o projeto de irrigação, tem vários aspectos. Então tá. Então aqui eu queria apresentar para você um pouquinho sobre aonde vai ficar a linha principal. Então é na linha principal que se conecta, vou pegar esse exemplo de baixo aqui. É na linha principal que se conecta as linhas laterais. Então aqui são as linhas laterais para a direita, aqui são as linhas laterais para a esquerda. Qual que é o objetivo de ter, então, né, essas linhas laterais? São nas linhas laterais que são instalados os aspersores. E por esse modelo aqui se tratar de um modelo de aspersão convencional semi-portátil, nós não vamos ter todas essas linhas aqui instaladas. Nós vamos ter apenas algumas delas, porque elas vão se movimentar. Mas eu fiz essa figura considerando toda a área preenchida para ficar mais fácil visualizar. Um dos princípios para se escolher a linha principal é considerar aonde a água vai fazer um menor caminho. Então vamos imaginar aqui nesse exemplo, tá? Então neste exemplo, como que seria a linha principal? A água viria para cá, ela viria para cá e ela viria para cá. Então perceba o caminho que ela faz, tá? Então ela vem para cá. Então ela tem esse caminho. Agora vale lembrar o seguinte, já vou trazer um aspecto aqui. A linha principal, então aqui seria o quê? Aqui seria a linha adutora, que é entre a bomba e o início da área, e aqui poderia ser uma linha principal. E aqui as linhas laterais. Quando a água ela é conduzida em um tubo maior, tem menos atrito, tem menos perda de carga, então é melhor. Quando a água ela é conduzida em um tubo menor, tem mais atrito, tem mais perda de carga e é pior. A linha principal, ela é maior do que a linha lateral. Então precisa considerar isso também. Eu estou apresentando essa figura, retomando, para apresentar
onde que seria melhor ter a linha principal. Então veja bem, ó, uma opção é aqui, outra opção é que ela faça esse L e outra opção é que ela venha reto aqui. Então qual das três seria melhor? Então vamos considerar o seguinte, a água, nesse primeiro, ela percorreria uma tubulação maior, que é melhor, mas é mais cara, por outro lado, e ela percorreria aqui, com uma tubulação menor, tá? Então aqui teria muita perda de carga por a tubulação ser menorzinha, para que a água chegue até esse último aspersor, porque a água ela vai sendo conduzida, ela fornece água para esse aspersor, para esse, para esse, para esse, para esse, para esse, para esse. Depois essa linha ela é trocada para cá e a água vai fazer esse caminho aqui, certo? Nesse segundo exemplo, então a água ela viria para cá, para cá. Vamos considerar a pior situação, eu estou considerando o pior caminho, tá? Porque eu poderia considerar esse caminho aqui, ó. A água vem, vem, vem e irriga aqui. Mas eu tenho que pensar na pior situação. Ela vem, vem, ela sobe aqui e ela volta aqui. Então a água ela sai aqui do rio, ela percorre tudo isso daqui para chegar até esse aspersor aqui. Agora tem essa opção aqui também. A linha principal vem e ela, no caso, vem pela linha lateral, que é uma linha menor, mas ela percorre um pouquinho da linha lateral. Ou seja, na análise desses três seguros, encontra-se que a melhor disposição, quando a área ela é retangular nesse sentido, esse modelo aqui. Então a água ela vai sair do rio e vai vir para cá pela linha de sucção, do conjunto motobomba até o início da área pela a linha adutora, a linha principal começa aqui e vem até aqui, e a linha lateral aqui vai ser mais curta. Então a linha lateral ela é menor, onde estão os aspersores, ela vai ser mais curta. Então este modelo ele é o melhor. Professor, mas tem como fazer um projeto assim? Tem. E assim? Tem também. Mas o modelo que eu vou utilizar para vocês será esse daqui. Tá? Então a área vai ser nesse formato. Não foi definido ainda quantos aspersores vão ter qual aspersor, como que vai ser a posição. Mas a linha principal vai ficar definida a partir daqui, que ela vai ser no meio da área. Tudo bem? Então, outro ponto aqui que o professor vai comentar com vocês, né? Muito importante. Eu falei do caminho, agora a gente vai vir para outro ponto. O que que acontece? Nesse sistema aqui, a linha lateral ela vai ficar nesse sentido, tá? O que que acontece quando ela fica nesse sentido? Nesse sentido é o mesmo sentido da declividade, ou seja, se for essa condição, esse aspersor vai estar lá em cima e esse aspersor vai estar lá embaixo. 15 metros praticamente de diferença. O que isso tem a ver? Essa grande diferença vai fazer com que tenha maior pressão aqui embaixo e menor pressão lá em cima. Tá? E essa diferença de pressão vai interferir na vazão. Lembra que mais pressão, mais vazão. Menos pressão, menos vazão. Então, diferentes pressões, diferentes vazões. Então, aqui vai jogar menos água, aqui vai jogar mais água. Quando eu falo jogar, é irrigar, aplicar. Então, vai ter uma diferença de uniformidade. Então, geralmente, as linhas laterais são recomendadas no sentido de menor declividade, ou seja, não tem declividade nesse sentido. Então, esse aspersor aqui vai estar no mesmo nível desse daqui. Esse aspersor aqui vai estar no mesmo nível desse daqui. Então, isso daqui é descaracterizado. Tá? Essa condição, ela atende à questão da linha lateral estar em nível? Sim. Essa daqui também atende? Também atende. Mas, aí vem um detalhe. Qual que é o menor caminho? Esse daqui, ó. Comparado com esse que vai e dá uma volta. Ficou mais claro agora? Além do caminho, tem a questão da declividade? Então, esse será o modelo da área, da disposição. Isso se chama disposição do sistema na área que vai ser irrigada. Tá? Então, aqui eu fiz também um outro esquema para trazer umas opções, porque às vezes a gente fica muito na percepção assim, mas por que não é desse jeito? Por que não é daquele jeito? Então, talvez a nossa área ela pode ter só uma linha, a gente vai dimensionar. Então, essa linha vai percorrer aqui e vir para cá, certo? Agora, a nossa área, ela também pode ter duas linhas. Essas duas linhas vinham para cá e daria a volta.
Ou poderia ser duas linhas assim, essa linha ir para lá e vir para cá. Ou ter quatro linhas, essas duas linhas vir para cá e essas duas subir. Ou ter quatro linhas, essas duas linhas vir para cá, essas duas linhas sobem e quando bater no meio as duas elas retornam. Tem várias opções, tá? E qual que seria a melhor? Então vamos lá. Essa daqui é uma opção que poderia acontecer, é uma opção boa, que tem uma linha, tá? Já essa opção aqui, que tem duas linhas, então quando a gente fala em duas linhas, vamos comparar para ficar mais fácil essa opção com essa opção que tem duas linhas. O que que acontece? É que eu vou colocar um outro elemento. A tubulação, ela tem que levar uma quantidade de água referente aos aspersores. Então aqui, ó, a água que passa aqui dentro é a mesma que vai chegar aqui nessa linha. Vou colocar um valor para ficar mais fácil. Se esse aspersor consome 1 litro por segundo, esse 1 litro por segundo e esse 1 litro por segundo, então nesta linha são precisos 3 litros por segundo. Tá? Então esse tubo aqui, essa parte, vai conduzir 3 litros por segundo, esse tubo 3 litros por segundo. Tudo bem? O que isso tem a ver? Se cada aspersor consome 1 litro por segundo, isso vai interferir no tamanho da tubulação. Vou explicar por quê. Vamos lá. Esse outro exemplo aqui. Deixa eu tirar essa coisa. Qual que é melhor então? Se precisar no nosso projeto ter duas linhas. Eu não sei quanto precisa, nós vamos fazer mais à frente. O que é melhor? Esse sistema ou desta forma de disposição? Vamos analisar. Esse sistema, as duas vão andar para cá e vão vir para cá. Mas eu preciso considerar sempre a pior situação. A pior situação não é essas duas linhas estar aqui pertinho. Porque se elas estiverem aqui, quantos litros vai precisar então? 1 mais 1 mais 1, nessa linha precisa chegar a 3 litros por segundo. Nessa linha precisa chegar a 3 litros por segundo. Nesse tubo aqui, precisa que chegar 3 e 3. Porém, quanto que tem que passar por esse tubo aqui? Bom, se aqui usa 3 e aqui usa 3, nesse tubo aqui tem que passar 6. Então, vem 6 litros por segundo. Aqui entra 3 litros por segundo que vai sair pelo aspersor. E aqui vem mais 3 litros por segundo que vai sair por esses aspersores. Então, esse tubo aqui precisa ter uma capacidade para passar 6 litros por segundo, neste meu exemplo. Agora vamos analisar com este outro exemplo aqui. Neste outro exemplo, eu estou colocando aqui nessa situação de uma linha aqui embaixo e outra aqui em cima. Mas como que seria a configuração? Essa desceria para cá e essa subiria para cima. E ficaria a mesma coisa, só que invertido. Uma linha aqui no começo, quando se movimentasse, e essa linha lá em cima, certo? Então nós teríamos uma aqui no começo e uma lá no final, tá bom? Vamos considerar então primeiro dessa forma aqui. Nessa forma, essa tubulação teria que percorrer por ela 3 litros por segundo para vir para cá. Né? É 3 ou não? Não é 3. Vamos lá de novo. Se cada aspersor é 1 litro por segundo, então nesta linha tem que chegar a 3 litros por segundo aqui no começo. Nesta linha aqui, também 3 litros por segundo. Então, da onde que vem essa vazão? Então, veja bem, 3 litros por segundo chega aqui, então 3 litros por segundo vai percorrer aqui, e aqui tem a soma com esses outros 3, e aqui tem 6 litros por segundo. Então, veja bem, a bomba vai bombear, vai recalcar 6 litros por segundo, 3 vem para cá, e 3 vem para cá e vem para cá. O que isso quer dizer? Quando tem mais vazão, precisa de um tubo maior. Eu vou explicar isso mais à frente. Então, nesse sistema aqui, eu precisaria de um tubo maior aqui, porque vai ter 6. Porém, a partir daqui, já precisaria de 3. Aí você vai falar, professor, mas essas linhas vão se movimentar. Vão. Vamos considerar então no meio. Essa linha veio para cá e essa linha veio para cá. Então, elas vão ficar aqui, ó, uma aqui e outra aqui. Nesse sentido, essa tubulação precisaria carregar, conduzir 6 litros para até aqui, e 3 iria para cá, e 3 viria para cá. Tá? Mas mesmo assim, o que eu diria para você é o seguinte, nunca que precisaria levar 6 litros por segundo até o final, comparado com essa, que teria que trazer até aqui.
No máximo, nessa situação, seria 6 litros por segundo até a metade. Essa que é a diferença. Então, esse daqui também tem praticamente o mesmo princípio. Então, vou aqui colocar as explicações. Isso daqui é uma linha móvel, então essa linha vai se movimentar em toda a área. Para o dimensionamento, a gente sempre considera a pior situação, porque se a bomba conseguir trabalhar para a pior situação, para a melhor situação ela vai conseguir trabalhar tranquilamente. O que é a pior situação? É o lugar mais longe, é o lugar mais alto. Isso para a bomba precisa de mais energia para levar a água até lá. Tudo bem? Então aqui, se o sistema tem uma linha móvel tranquilo, funciona dessa forma, tá? Então essa daqui é a pior situação, é o lugar mais longe. Poderia ser para o lado esquerdo? Poderia. É que eu quis colocar para o lado direito. Mas a pior situação também poderia ser aqui, ó. Seria igual a este. Por que eu não coloquei a figura aqui? Eu poderia colocar aqui embaixo? Poderia. Mas eu fiz questão de colocar no ponto mais crítico, tá? Mais longe, mais alto. Essa segunda opção já tem o seguinte: a linha principal vai ter o diâmetro grande, foi o que eu expliquei até o final, até aqui, ó. Vai ter que precisar conduzir 6 litros por segundo no meu exemplo. E aqui 3. Então até aqui eu vou ter que ter uma linha lateral grande. Então é por isso que esse sistema ele é pior do que esse. Então esse é melhor, porque esse daqui vai ter que ter uma linha, perdão, falei linha lateral, essa é a linha principal. Esse daqui precisa ter uma linha principal grande até a metade e depois pode ser pequeno. Mas por que pode ser pequeno depois? Porque sempre da metade até o final só vai ter uma linha trabalhando. E daqui no meio vai ter duas em algum momento. Esse que é o detalhe. Então a linha principal pode ter o diâmetro reduzido na metade. Tá? Agora é isso daqui, nessas condições. Essa condição é bem parecida, porque nós temos duas no começo e duas no final. A linha principal pode ter D reduzido na metade, né? Então seria ruim o seguinte, se eu colocasse as 4 aqui no final, não seria interessante, porque eu teria que levar água até lá no final, bastante água. E se eu levo, quando eu levo muita água, eu tenho que aumentar o diâmetro da tubulação. Então é sempre bom que eu ter espalhado, tá? Então aqui nessa situação pode acontecer dessa forma e pode acontecer dessa forma. Então duas no início e duas no final. Qual que é a diferença deste para esse que eu considerei aqui na minha avaliação? Esse daqui vai movimentar o seguinte, essa linha vai vir para cá, essa linha vai vir para cá, tá? Quando essa chegar aqui, essa daqui vai passar para cá. Porque não faz sentido essa linha chegar aqui e ela voltar para trás. Porque se ela volta e o cara quer trazer aqui o responsável, vai ter mais distância para percorrer. Fica longe. E não pode começar a irriga daqui para cá e começa a irrigar daqui para cá. Porque aqui vai estar a área mais molhada. Então, por exemplo, começou a irrigar aqui hoje. Termina de irrigar aqui amanhã. Pode acontecer assim. Não tem como depois de amanhã ele começar a irrigar nesse sentido, porque é aqui que precisa de mais água. Então o sentido seria o seguinte: ele irriga aqui hoje, termina aqui amanhã, aí no outro dia ele vem aqui. Mas aí, até passar esses 3 dias, essa linha já estaria aqui, ó, viria para cá, então ficaria circulando, tá? E já esse sistema, ele já fica complicado de fazer essa rotação. Tudo bem? Então, continuando, nesta outra figura, eu trouxe diferentes exemplos que são aconselhados para se instalar. Então, nós temos aqui, primeiramente, quando tem uma linha lateral, então ela percorreria todo esse caminho. Quando tem duas, o ideal é que uma venha para cá, outra venha para cá. Na verdade, elas vão fazer do giro. Quando tem 3, né? Então, nós consideramos uma aqui na situação mais crítica. Por que não considera aqui, professor, para dimensionar e só uma aqui? Porque se aqui tiver duas, essa daqui vai subir e uma aqui vai descer. Depois essas duas vão vir para cá e vai parar aqui. Então, já considera desde o início o ponto mais crítico, mais difícil, que vai precisar de mais energia para a bomba. Quando tem-se 4 linhas laterais, a forma é essa daqui. Tá? Quando tem 6, seria assim. Bom, aqui já está praticamente fechando, né? Daqui a pouco, isso daqui, se começar a adicionar tanta linha aqui nessa minha figurinha, vai virar um sistema fixo já, com tantas linhas laterais. Mas aqui foi uma breve introdução, né, sobre a disposição das linhas laterais em uma área irrigada. Tá? Então sempre vai ter essa dúvida e precisa na verdade,
analisar esses fatores que eu comentei, né? Que a tubulação precisa conduzir água e é melhor que ela não conduza tanta água até pontos muito distantes, tá? E outra parte também é ir para a parte dos cálculos, né? Tem como fazer o cálculo para as condições, né? Para cada uma dessas condições e ver qual que seria o custo para a bomba, para a tubulação, né? Para cada uma dessas situações. Porém, se eu for fazer um vídeo aqui para cada uma dessas situações, vai demandar muito tempo, mas muito mesmo. Você vai ver que essa série já é uma série longa. Então, partindo desses princípios que eu comentei, então esse daqui vai ser o modelo de instalação das linhas. Qual dessas vão ser? É uma, duas, três, quatro, né? Seis, né? Cinco, seis? Não se sabe ainda, porque vai precisar continuar o dimensionamento. Mas saiba que esse vai ser o modelo. Se for com uma será assim, com duas assim, com três assim e assim sucessivamente. Tá bom? Então, no exemplo, é preciso então ter várias informações. Então, a primeira que nós já pegamos lá é o levantamento topográfico da área. Então, precisa ser considerado qual que é a cultura, que no caso feijão. Tá? Então, é a cultura sensível ao tamanho da gota. É importante isso. Profundidade efetiva do sistema radicular, então 40 centímetros. Então, em 40 centímetros encontra-se 80% das raízes. Onde encontra esse valor aqui, professor? Tem tabelas. Evapotranspiração média, milímetros por dia. Esse valor aqui, ele depende da cultura e ele depende também da localidade. Uma forma de calcular esse valor aqui é considerar a evapotranspiração de referência de um determinado local vezes o coeficiente da cultura, que no caso aqui é o feijão. Mas aqui no exemplo é 4 milímetros. O que tem que garantir essa linha aqui? Qual que é o máximo de água que vai se perder para a cultura do feijão? Porque a cultura do feijão, quando ela estiver no início, vai consumir menos água. E quando estiver lá na fase de enchimento de grãos, desenvolvimento pleno, vai consumir mais água. Eu preciso considerar a situação mais crítica, a situação que vai precisar de mais água para que nesse momento o sistema de irrigação consiga fornecer água para atender a alta demanda evapotranspirativa. Então são os maiores valores. Então se eu fosse realizar o cálculo a partir do KC, evapotranspiração de referência vezes o KC, para eu ter a evapotranspiração da cultura, potencial da cultura, eu teria que considerar um maior valor de KC. Fator de disponibilidade, no caso aqui 0,5. Esse valor está relacionado com a cultura, com a sensibilidade da cultura. Esse valor vai ser utilizado para multiplicar pelo armazenamento de água no solo. O armazenamento de água no solo, ele se dá pelos valores entre capacidade de campo, que é uma umidade, e ponto de murcha. Então aqui, ó, o intervalo é de 11%. Então esse 11% de umidade é o que compreende o armazenamento. Mas esse valor vai ser multiplicado pelo fator de disponibilidade. Então, como é 0,5, então desses 11%, apenas 50% vai estar disponível para o feijão. Se fosse 0,2, 20% dos 11 estaria disponível. Então, esse fator de disponibilidade ele interfere na quantidade de água disponível para a cultura. Tá? A altura máxima da cultura. Isso daqui, geralmente o feijão poderíamos dizer 60 centímetros, mas eu considerei aqui 1 metro. Então, isso daqui é muito utilizado para culturas mais altas, para que o aspersor esteja acima do nível do solo. Né? Então, isso tem que ser considerado também. Então, capacidade de campo em peso é uma umidade. Isso aqui também é um valor de umidade, 29% no ponto de murcha. Já tem vídeo que explica sobre isso daqui, o que se refere. Densidade do solo 1,2. Velocidade de infiltração básica 13 milímetros por hora. Então, muito importante. Esse valor aqui vai chamar atenção no momento de selecionar o aspersor. Então, o aspersor ele precisa ter uma intensidade de aplicação igual ou menor a 13 milímetros por hora. Aqui no se referindo, então perceba que tem vários detalhes da cultura,
do solo e agora aqui do sistema de irrigação. Então, para o sistema de aspersão convencional semi-portátil, foi considerado 80% a eficiência de irrigação. Esse C aqui é o coeficiente de rugosidade da tubulação. Então, todos os tubos que vão ser utilizados para todas as linhas vão ser de PVC. Então, o PVC, o C, ele equivale a 125 quando o material é PVC. Quando é outro material, aí vão ter outros valores. Mas esse C está relacionado com a rugosidade. Esse C, ele interfere na perda de carga que eu comentei dentro da tubulação. Então, quanto maior a rugosidade do tubo, que a gente não consegue enxergar isso. Se eu pegar aqui, vou pegar aqui meu celular, com os meus olhos, eu não consigo observar a rugosidade que tem numa superfície. Mas, se estivesse uma superfície conduzindo uma água, eu conseguiria medir a rugosidade, né? Então, existem estudos para isso. Então, por mais que pareça liso, existe uma rugosidade microscópica nessa superfície de condução. Agora, a topografia. Então, aqui sobre a topografia já teve alguns pontos que eu comentei. Então, o comprimento da tubulação de sucção 20 metros, que é entre o rio e a casa da motobomba. A altura de sucção, que é entre o rio e a casa de motobomba, são 3 metros. Então, lembrando que comprimento é distância, tá? A distância da tubulação, e a altura vai ser a altura que esse tubo vai ter que subir. Tá? E agora aqui, diferença de nível da bomba até o início da área. Isso daqui é a linha adutora. Então, a linha adutora, que é da casa de bombas até o início da área, vai subir 4 metros. E qual que é o comprimento, a distância da linha adutora? 100 metros. Agora, o comprimento da área no sentido da linha principal. Então, 300 metros a área tem nesse sentido aqui. Diferença de nível da linha principal, ou seja, a linha principal, qual que é a diferença do ponto mais baixo ao ponto mais alto? Eu mostrei na figura, 15 metros. E qual que é a largura no sentido das linhas laterais? Ora, se as linhas laterais vão ficar nesse sentido que eu expliquei, a largura total da área é 240 metros. E qual que é a diferença de nível nesse sentido das linhas laterais? É zero. Tá? Então, agora falando da mão de obra. Como esse sistema ele é um sistema que vai ter movimentação de linha lateral, precisa ter mão de obra. E a mão de obra, ela também é um fator importante. Então, quantas horas por dia vai ser considerado como uma jornada de trabalho? 14 horas. Tá? Então, aqui pode-se contar com 14 horas para a jornada de trabalho. Então, perceba, aqui é muito importante essa tabela para você verificar que não tem como, eu comentei isso há pouco, considerar uma receita de bolo para todas as áreas. Então, cada área, cada produtor vai ter uma situação, uma cultura, um solo diferente, um sistema de irrigação interesse diferente, uma topografia diferente, a jornada de trabalho diferente. Então, tudo isso interfere. Tá? Agora sim, eu comentei que nós estamos numa jornada para um dimensionamento do sistema de irrigação. Então, se você não estiver utilizando um caderno, uma caneta, um lápis, uma borracha, para esse vídeo agora e vai e busca um caderno. Porque essa tabela aqui é muito importante que você anote toda essa tabela no seu caderno. Porque todos os passos que nós formos fazer daqui para frente, vários momentos eu vou voltar aos valores dessa tabela, só que eu não vou apresentar os valores da tabela. Eu vou falar o valor é tal. Se você tiver com isso no caderno, vai ficar muito mais fácil. Então, qual que é a minha sugestão? Anote todas essas informações da tabela, como está aqui. E tudo que eu vou começar a fazer daqui para frente, você vai colocar, você vai fazer no seu caderno, na mesma ordem que eu for fazendo, e você vai colocando a numeração também. Então, ó, item 1. Aí você coloca o nome do item 1. Tá? Então, vai ser uma receita de bolo para fazer um dimensionamento. Apesar que, como eu mencionei, que existem outros aspectos no dimensionamento, tá? Aqui é o dimensionamento até a bomba, mas existem outros fatores a serem considerados. Então vai ter vídeo só sobre bomba, para tratar melhor sobre a bomba. Vai ter mais vídeos sobre perda de carga. Então aqui é uma maneira assim, detalhada. Então se você nunca fez um projeto de irrigação, dimensionamento, você vai conseguir acompanhar tudo isso, tá?
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse vídeo não vai esgotar todo o assunto, tudo bem? Então, por favor, anote. Eu insisto que é muito importante, se você assistir esse vídeo e não anotar nada, você não vai perder a oportunidade de ter uma receita no seu caderno para um dimensionamento de um projeto de aspersão convencional semi-portátil. Deu uma respirada? Vamos lá então? Então nós vamos começar. Mas antes de começar, eu vou mostrar os passos. Só para você ter uma ideia de tantos passos que nós teremos. Primeiro, nós vamos fazer contas relacionadas ao armazenamento de água no solo. Tem vídeo sobre isso também, tá? Então, ó, são 8 passos. Depois, nós vamos para a seleção do aspersor. Eu coloquei como item 9, mas vai ter que ser levado em consideração todos esses passos. Depois, tamanho de gota do aspersor, que eu comentei da importância. Depois vai ter os cálculos relacionados a quantas linhas laterais vão ser necessárias, quantas vão ter que ser ligadas ao mesmo tempo. Então, é relacionado à disposição do sistema. Então, tem do item 12 ao item 20. Depois, vamos para o dimensionamento hidráulico da linha lateral. Então, quantos aspersores vão ter por linha? Um dos fatores principais que nós queremos buscar aqui são dois, que eu vou até para o final aqui já. Qual que vai ser o diâmetro, o tamanho dessa linha lateral? Vai ser um diâmetro de 25 milímetros, 50 milímetros, 75, 100, 125, 150. Então, qual que é o diâmetro? Porque depois, quando você descobre, você consegue comprar a tubulação correta. Então, qual que é o diâmetro correto e qual que é a pressão que deve chegar lá no início da linha lateral. Tá? Então, isso daqui é uma informação muito importante e é o final dessa etapa, 21 ao 31. Respirou? Tem mais. Do 32 ao 43 é o dimensionamento hidráulico da linha principal. Então, o que se pretende buscar no final é o seguinte: quanto de pressão tem que chegar no início da linha principal? Por que tem que saber esse negócio de pressão no início? Porque essa pressão vai interferir depois na seleção do tamanho da motobomba, tá? Da bomba. Então, qual que vai ser a potência dessa bomba? É de 1 cavalo, 10 cavalos, 30 cavalos? Então, vai depender da pressão que tem que chegar. Então, vocês vão observar que tem várias etapas e no decorrer do dimensionamento, as coisas vão fazer sentido. Não acabou por aí. Então, depois nós vamos para dimensionar a linha adutora e a de sucção, do 44 ao 48, e a seleção do conjunto motobomba, tá? Que daí vai ser a potência. Quando eu falo dimensionar linhas, eu estou preocupado com o seguinte: qual que é o tamanho dessa linha? Qual que é a pressão que ela tem que suportar? É um dos principais pontos. Outro ponto relacionado às linhas: qual que é a pressão que tem que chegar no início dessa linha? Tá? Então, isso é um ponto importante. Então, cada parte do projeto vai ter uma pressão diferente. Não é igual, tá? Então, isso é importante dizer. Então, é isso. Não começamos ainda o dimensionamento, então eu mostrei qual que vai ser o nosso problema, o nosso desafio. Também apresentei quais são os dados que nós temos, né, para uma determinada localidade, para um produtor. Então, eu apresentei aquela tabela colorida que tem que relacionar, tem que considerar dados da cultura, do solo, dos tubos. O que mais? Tem a parte da topografia, tem a mão de obra. Então, a partir dessa particularidade de cada propriedade, vai ter que fazer aqueles passos, aqueles 50 e tantos passos de contas. Então, assim, estufa o peito, pega o caderno na mão e vamos começar. Até o próximo vídeo.